O Bahia, meus amigos, procurou o Renier, essa é uma informação que a gente já veio trazendo aí durante a semana. Além do Bahia, o Fortaleza e o próprio Flamengo queriam contar com o jogador, tá bom? Bom dia para você que está acompanhando nessa manhã também, aqui no nosso corte. Enfim, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu estou chegando agora para resenhar e trazer um mundo de informações para você do mundo do futebol. Tem muita coisa legal para a gente falar, tem muita coisa legal para a gente desenrolar, desenvolver aqui no programa, opinar, que é o que mais importa. E você que está chegando comigo já aqui na Gol TV, por gentileza, já chega deixando o seu like, inscrevendo-se, que é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. E como vocês podem ver, né, meus amigos, está aí na nossa thumb, no nosso título, né, nós colocamos aí no nosso. Não tem nada decidido ainda dessa Copa do Brasil. A gente vai analisar as nuances, o que aconteceu, o que pode ser melhorado pelo lado do Flamengo, o que pode ser melhorado pelo lado aí do Bahia, e trazer um panorama, né, do que foi efetivamente esse jogo entre Flamengo e Bahia, Bahia e Flamengo, tá bom? Primeiramente, parabenizar a festa que foi feita pela torcida do Bahia. Foi uma festa diferenciada, foi uma festa espetacular. Né? Não estou querendo, como eu posso dizer, aqui no Rio fala baba-ovo, né? Mas não estou querendo babar-ovo da torcida do Bahia, não, mas foi feita uma festa, foi uma mobilização, vamos dizer assim, né? Foi uma mobilização da torcida do Bahia fora do comum, uma mobilização muito bonita, tanto antes, quanto durante, quanto depois do jogo, né? Foi muito legal mesmo. Fiquei feliz em ver que a torcida do Bahia estava acreditando, né? E continua acreditando, estava vendo alguns comentários nas redes sociais, que por mais que o Bahia não tenha conseguido o triunfo, né, a torcida do Bahia acredita que a situação pode ser revertida no Rio de Janeiro, e de coração mesmo. Eu acho que o jogo está totalmente aberto, eu acho que é um jogo totalmente, que muitas coisas podem acontecer. Basta a gente lembrar que é um Flamengo que perdeu em casa para o Cuiabá, né? O Bahia também, né? Mas é um Flamengo que perdeu em casa para o Cuiabá, é um Flamengo que se complicou em casa contra o Corinthians, é um Flamengo que venceu por muito pouco o Amazonas, e é um Flamengo que não está jogando bem, não é um Flamengo que está assustando os adversários, principalmente aí no Maracanã. Então, eu acho que está um jogo extremamente aberto. Falando rapidamente sobre a situação aí do Bahia, eu postei nas minhas redes sociais, e algumas pessoas não gostaram sobre a minha opinião. Para quem não me acompanha em outras redes, né, eu estou sempre, após os jogos, fazendo análise, né? Estou sempre falando e fazendo análises sobre os acontecimentos do jogo. E as análises são baseadas, efetivamente, no que eu vejo na partida e no que eu acho que está acontecendo no jogo. Né? Então, é uma opinião minha. É uma opinião minha. Evidentemente, algumas pessoas vão concordar, outras pessoas não vão concordar. Enfim, eu achei que o jogo foi muito previsível, né? Eu achei que o jogo foi muito previsível. Um Bahia que ia para cima e o Flamengo que ia se fechar, ia tentar fazer um gol e voltar para o Rio de Janeiro com uma vantagem, ou até mesmo com um empate. Falo para você de coração, se o Flamengo voltasse para o Rio de Janeiro com um empate, para o torcedor do Flamengo, seria um bom resultado, viu? Para o torcedor do Flamengo, um empate seria um grande resultado, porque eles iriam voltar para decidir no Maracanã. Né? E aí, no cruzamento na área, aí eu falo da tal da letalidade, né? E aí eu falo constantemente de que para o Bahia falta um jogador letal, para o Bahia falta um jogador que decida jogo, né? Para o Bahia falta esse tipo de jogador de jogo grande, que chama a responsabilidade, sabe? Um Bahia que mais uma vez foi superior nas estatísticas, um Bahia que mais uma vez foi superior na posse de bola, né? Chutou mais vezes, teoricamente, mas no gol foi pouco, e o Flamengo deu um chute que foi parar no fundo da rede. Essa é a grande questão, e esse é o grande problema que o Bahia vem tendo ao longo da sua temporada. Né? Não é de agora que isso acontece aí no Bahia. É um Bahia com muita volúpia, com muita movimentação, é um Bahia que joga bem, é um Bahia que troca passes, com aproximação, mas no terço final, para colocar a bola na caixinha, para poder fazer um gol, é um Bahia que não consegue fazer. Quantas vezes eu falei aqui no canal, quantas vezes é um Bahia, meus amigos, que simplesmente faz força para poder fazer o gol. O Bahia faz muita força para poder fazer gol. Você vê que a criação acontece, existe a movimentação, existe a criação, o meio-campo trabalha, o meio-campo é dominante, mas faz muita força para chegar ao gol. E não é loucura, não. Basta pegar os últimos jogos, é sempre 1-0, 1-1, 1-0, 1-1. Ah, mas é o melhor campeão, é um dos melhores ataques aí do campeonato. Cara, tá te enganando. Tá te enganando. Não é. Os números não condizem com a realidade dos fatos do que a gente está vendo com a bola rolando. Né? É um ataque do Bahia que é estéreo. É um ataque que é estéreo. Agora, a gente só vê o copo meio cheio, né? Por conta das críticas, mas é necessário ver o copo meio vazio também, às vezes. Né? Às vezes é importante ver o copo cheio, mas também às vezes é necessário ver o copo vazio. Imagina, se o Bahia hoje, mesmo com um ataque com Everaldo e Tassiano, né?
eles são... O Bahia é um dos principais ataques do Campeonato Brasileiro. Imagina se o Bahia, meus amigos, tivesse um atacante de verdade. Porque o Bahia não tem um atacante de verdade. O Bahia é uma mesa de retalhos. O Bahia é improvisação na lateral esquerda, é improvisação de centroavante, é improvisação de ponta. O Rogério Ceni, ele tem a ânsia e a necessidade de assinar um trabalho, em vez de fazer o óbvio. Eu não estou falando por esse trabalho no Bahia, não. Estou falando pelos trabalhos que já aconteceram na carreira dele. No São Paulo ele queria inventar, no Flamengo ele queria inventar. No Fortaleza ele fazia o que queria, porque lá ele era maior, até mesmo que naquele momento, com todo respeito ao Fortaleza, mas a história do Ceni, naquele momento, era maior que o Fortaleza. É complicado, cara, é complicado, mas de coração mesmo eu acho que ainda tem condições, né? Eu acho que ainda tem condições de reverter, mas é muito difícil, porque é um Flamengo que vai estar um pouco mais forte, né? Com a volta aí dos principais jogadores. Pô, você ter a volta do Pedro e do Arrascaeta, né, já muda completamente de patamar. Vamos às informações, então? Vamos às informações, porque o Bahia, após o revés para o Flamengo, o Bahia iniciou a preparação para enfrentar o Bragantino e mudou a chave, né? Agora o Bahia mudou de chave, tá? O Bahia não tem tempo para lastimar, para ficar pensando na derrota para o Flamengo, porque já tem jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, jogo muito difícil, complicado contra o time do Pedro Caixinha, tá bom? Por isso, menos de 24 horas após a partida contra o Flamengo, o Tricolor voltou a treinar na tarde de quinta-feira no CT Varisto de Macedo. Quem jogou mais de 45 minutos contra o Flamengo fez um trabalho regenerativo, beleza? Entre academia e fisioterapia, enquanto os demais jogadores do elenco azul e vermelho e branco participaram da atividade com bola em campo reduzido, comandado pelo Rogério Ceni. O esquadrão visita o Bragantino às 18h30 deste domingo, horário de Brasília, no Nabi Abichedi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o 6º colocado com 39 pontos. O Bahia vai precisar, meus amigos, de um bom resultado aí contra a equipe do Bragantino para se manter no alto da tabela, porque o Bahia agora está ficando mais próximo da segunda parte da tabela, ali 10º e 11º, do que da liderança do campeonato. Então tem que tomar muito cuidado, é um jogo muito complexo, muito difícil, né? A equipe do Bragantino é uma equipe bem qualificada, não está fazendo uma temporada tão boa, mas é uma equipe bem qualificada. Ontem também, após o jogo, voltando a falar sobre a partida, o Jean Lucas, ele citou alguns erros, né, do Bahia e manteve a esperança pela classificação e disse que não tem nada perdido. O Jean Lucas, apesar do resultado, o Jean Lucas é jogador do Flamengo, um dos destaques aí do Bahia no primeiro jogo, perdeu um gol de cara, né, avaliou o desempenho do time e mostrou otimismo para o jogo de volta. Abre aspas aí para o Jean Lucas. Não tem nada perdido, são 2 jogos, a esperança é a última que morre. Temos mais 90 minutos, fizemos um grande jogo e o torcedor pode ter esperança sim. Acho que a gente fez um bom jogo, primeiro tempo tivemos o controle da bola, faltou finalizar, avaliou o jogador. Cara, até finalizou muito mais que o Flamengo, né? Só que finaliza mal, né? Inclusive, a finalização do próprio Jean Lucas foi muito ruim, né? Em cima do goleiro Matheus Cunha, que fez uma belíssima partida, né? O time do Flamengo estava meio apreensiva, porque o Tite escolheu o Matheus Cunha ao invés de escolher o Rossi, mas o Matheus Cunha acabou salvando o Flamengo, tá bom? Flamengo, Bahia e Fortaleza demonstram interesse, mas Renier tem futuro definido para a temporada. O Bahia, meus amigos, procurou o Renier, essa é uma informação que a gente já veio trazendo aí durante a semana. Além do Bahia, o Fortaleza e o próprio Flamengo queriam contar com o jogador, tá bom? Mas o Renier parece que tem futuro definido para a próxima temporada. Depois de ficar muito próxima de um acerto com o Novsk, o atacante de 22 anos será emprestado por uma temporada pelo Real Madrid. Flamengo, Bahia e Fortaleza chegaram a fazer contatos, mas os espanhóis rechaçaram aí o retorno do atleta ao Brasil. A Inglaterra é o destino preferido do atacante Renier, que já passou por Alemanha, Espanha e Itália desde que chegou à Europa. A negociação com o time inglês chegou a ficar bem encaminhada, mas travou na cláusula de compra e um imbróglio que se arrastou pelas últimas 3 semanas. No fim das contas, nenhum dos lados venceram, tá bom? A equipe inglesa, que é o Norwich, né, queria o valor estipulado para ter o brasileiro em definitivo, independente do cenário esportivo. O Real só aceitou em caso de acesso à Premier League. Dessa maneira, a negociação foi dada por encerrada na manhã de quinta-feira. O Tenerife, que joga lá Liga B, surgiu como uma possibilidade, né? Mas o Renier e seus representantes escolheram o Granada, que foi rebaixado na última temporada, e monta um projeto aí para retorno imediato para La Liga. Então, uma informação foi confirmada pelo GE, que já vem trazendo aí durante a semana, de que o Renier foi procurado, assim como o Flamengo, ele procurou o Renier, o Fortaleza quis contar com o Renier e também o próprio Bahia quis contar com o jogador. Uma outra situação que eu quero falar, olha só, o Flamengo venceu a equipe do Bahia por 1-0, cheio de desfalques, mas todo dia está trazendo um reforço diferente. Hoje, quem desembarcou no Rio de Janeiro
foi o jogador Alcaraz. Ele chegou agora no início da tarde, né, ontem, chegou no início da tarde de quinta-feira no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, já vestiu a camisa do Flamengo, deu entrevista para a Flá TV e deixou claro o seguinte: estou pronto para poder jogar, e existe sim a possibilidade do atleta ser relacionado para o jogo contra o Corinthians na Arena Neoquímica, hein? Então já existe essa possibilidade do Alcaraz ser relacionado para o jogo contra a equipe do Corinthians na Arena Neoquímica. Cabe ressaltar que não deu tempo. A inscrição para essas quartas de finais aí contra o Bahia se encerraram na noite de terça-feira, então não dá tempo. Qualquer tipo de reforço que chegar agora para o Flamengo não vai conseguir jogar essa fase aí da Copa do Brasil. Aí tem outro reforço que vai chegar amanhã. O Alexandro, lateral esquerdo, ex-Juventus, seleção brasileira, Copa do Mundo, chega amanhã ao Rio de Janeiro, também nos mesmos moldes ali do Alcaraz, vai vestir a camisa, vai dar entrevista para a Flá TV, enfim. E aí, durante a semana, a assessoria de imprensa do Flamengo vai se movimentar para poder marcar ali a apresentação oficial, né, que vai vestir a camisa, que vai, enfim, vai tirar a fotinha lá com o dirigente, mas o Flamengo ele continua se reforçando. E pensa que acabou por aí? Não acabou por aí não, meus amigos. Gonzalo Plata. O que aconteceu em relação ao Gonzalo Plata? O Gonzalo Plata ele estava muito mais próximo do que o próprio Alcaraz. Só que a negociação com o Alcaraz prejudicou a negociação com o Plata. Como assim, Jonas? Por quê? Estava tudo certo, tempo de contrato, salário, bonificações, o valor a ser pago ao clube do Catar. Sabe que o clube do Catar viu que o Flamengo fez a maior contratação da história do clube. 20 milhões de euros. O Flamengo pagou 20 milhões de euros no Alcaraz. E aí, o que o clube lá do Catar fez? Calma aí. Pagaram 20 milhões de euros lá. Vamos pegar aqui por 3 milhões? Não, vamos subir essa pedida aqui para o Gonzalo Plata. E aí a negociação ela teve que voltar do zero, o Flamengo teve que conversar novamente com o dirigente, enfim, mas chegaram a um denominador comum, né? Ele vai fazer os exames médicos e também vai ser anunciado como novo reforço. O Gonzalo Plata joga pelo lado direito do campo, então vai brigar pela titularidade ali com o Luiz Araújo. Já o Alcaraz, ele é um grande coringa, ele consegue jogar como um 8, né? Mas ele joga em várias posições do meio campo. Ele consegue fazer um segundo volante, ele consegue fazer um 10, né? Ele consegue fazer um lado direito, um lado esquerdo. Eu acho que ele só não consegue tanto fazer a função de camisa 5 ali de um primeiro volante, mas as outras posições ele consegue desempenhar muito bem esse papel. E o Alexandro, ao longo do lado final da jornada dele pela Itália, pela Juventus, ele já estava jogando de zagueiro pelo lado esquerdo e não de lateral esquerdo, né? Mas o Flamengo ele contratou primordialmente para ele ser um lateral esquerdo por conta do fato do rubro-negro ter perdido aí o Vina, né? O Vina que só volta na temporada do ano que vem, tá bom? O Bahia enfrenta o Bragantino para se manter no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo viaja também para São Paulo, mas capital, para poder enfrentar a equipe do Corinthians na Arena Neoquímica. Flamengo, Bahia e Fortaleza tentaram a contratação do Renier, mas o atleta vai continuar lá na Espanha, vai ser emprestado para o Granada, o time que vai jogar a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Você que está comigo aqui, deixa o like, inscreva-se, você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Só lembrando, em lives todos os dias, 1h da tarde com o Léo Andrade, tá bom? De vez em quando a gente faz uma live à noite também, para deixar você extremamente bem informado, e principalmente quando tiver alguma informação aí pertinente, mas vídeos todos os dias, 8h30 da manhã. Verifica se a sua inscrição está ativada, se o seu sininho aí também está ativado, faça parte do nosso clube de vantagem, seja membro aqui do nosso canal da Gol TV, seja um parceiro nosso também. É muito bom ter você aqui comigo, é muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço para todo mundo, saudações, tamo junto, valeu!